Olá, senhoras e senhores, esse é o nosso programa /podcast de perguntas que ainda não temos o nome. E meu nome é Breno. Tem que se apresentar? Acho que não precisa, né? Não precisa se apresentar. Eu boto os nomezinhos, Breno, Joe e Daniel. Perguntas. Cara, vamos começar logo com uma pergunta que mandaram aqui pra gente. Achei super interessante a gente começar com ela. E a pergunta é: como entender a Bíblia? Maneiro, pergunta maneira. Como entender a Bíblia? Como entender a Bíblia, né? Porque quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente tá falando de um livro que foi escrito por várias pessoas em várias épocas diferentes e que podem ter diversos tipos de linguagem, como por exemplo, os cânticos são uma linguagem mais poética e Primeira e Segunda Reis é uma parada muito mais histórica. Sim. Né? E existe um método de interpretação que é o método que eu uso para mim, que se chama histórico-gramatical. Eixe, Que é o quê? traduz. Que é ler a Bíblia no contexto que ela foi escrita. Uau. Eu acho que até frisando, a coisa mais importante, às vezes a gente tá uma pedindo, não, o original significa não sei o quê. E por mais que é bom você ter eu uso números de Strong, né? Por mais que é bom ter o número original, ou tu querer saber aquela palavra, eu acho que nada é tão importante quanto esse contexto. Isso, contexto. Saber não, mas nessa época isso significa isso. Então acho que para entender a Bíblia você deve entrar no contexto de que a Bíblia foi escrita e entender qual era a mensagem que o profeta, Esse que é o autor, princípio pra nós começarmos a entender a Bíblia, né? Não tentar Bem colocado. achar o que o branco significa e por que o 7 está sendo repetido várias vezes, mas entender que quando Jesus ascendeu aos céus, veio 2 homens brancos e falaram: homens da Galileia, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer do mesmo jeito. O que eles entenderam? Que o Jesus que eles viram subir vai descer do mesmo jeito. Ponto. Entendeu? Foi isso. Eu vi uma aqui que eu achei muito interessante. Qual a relação do cristão com a sociedade não cristã? Qual a relação do cristão com a sociedade não cristã? Eu bato forte, sou fã de Jonas Madureira, bato forte mais no dualismo. Então, assim, essa compreensão de sagrado e secular, ela tem matado a igreja e não é de hoje, é de muito tempo. Então, a minha relação é o seguinte: entenda que não há 1 centímetro quadrado do qual Cristo diga não é meu, né? Tipo assim, por todo lugar ele clama. Então, assim, você como cristão, como cidadão, você tem que se relacionar a ela como em tudo, entendeu? Então, esquece o clero, culto, domingo, louvor, worship, palavra. Eu acho que dualismo a gente tem que bater muito forte. E tu citou Kuyper, né? E Kuyper eu acho que é perfeito para isso. Sim. Né? Porque Kuyper, acima de tudo, ele foi um político. Ele não foi um político de domínio de esferas, ele não quis dominar a esfera política, ele quis ser um cristão na política. Então, como um político, ele quis melhorar o povo, como um político, ele quis ser honesto, como um político, ele quis fazer ruas melhores para o povo poder andar. É isso. Sabe? E a loucura de tu fazendo o vídeo lá do que é divino, sabe? Até que eu perguntei lá, pessoal, o que é divino? O que vem de Deus. Daí você diz, um milagre ele é divino, porque é o sobrenatural de Deus agindo. E um médico vacinando uma criança contra a varíola, não, isso é humano. Então, mano, nesse momento a vacina da varíola tá muito melhor que milagre, entendeu? Então, assim, todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem do Pai das Luzes, e essa noção você precisa ter. Então, E essa é uma ótima pergunta, mano, pra gente, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque uma das perguntas frequentes que a gente vê dos jovens e da igreja é: cara, o que é pecado, o que não é pecado? Até onde eu posso, até onde eu não posso. ele sabe? quer a risca, né? Ele quer ter a risca só pra se diferenciar do que é cristão e do que não é cristão. Isso é muito perigoso, porque daí, ao invés de você estar vivendo em um lugar profundo, você está vivendo num pico que qualquer hora você pode cair. Então, a gente tem que tomar muito, assim, cuidado com essa questão de, cara, então, ser cristão é até aqui, então, vou até aqui. Então, qualquer hora, né? E eu bato muito forte nisso. Não dá mais pra fugir das perguntas difíceis. Não dá. A gente Os os temas difíceis, temas né? difíceis. Amor, A gente tá profundidade. brincando isso. O nome da parada aqui é meditar, e que é uma ideia mesmo de tentar se aprofundar nesse sentido de não vamos fugir de pergunta difícil, para que na hora que a sociedade nos perguntar, a gente esteja lá pronto pra responder, a gente esteja pronto pra debater, e debater não num sentido bobo, num sentido de não, é porque a minha religião diz, não, vamos debater dentro da
esfera, dentro da política, dentro de tudo isso, mas como pessoas coerentes. Eu acho que falta muita coerência na igreja. Falta. E, cara, e muito mais, né, cara? Também como ser cristão no simples, né? Porque, assim, muitas vezes a gente pega e a gente acha que escutar música do mundo é pecado. E aí você já fecha uma boa porta que você poderia abrir. E escutando um dos meus mestres falar, ele falou sobre subcultura, né? Que é o problema da cultura, é a subcultura. Então o que é subcultura, né? Uma explicação rápida. Temos a bola, que é a cultura, e essa daqui é a sociedade. O cristão, ele tá aqui. Ele tá na bolha dele, né? Então, bolha. Isso, é uma bolha. Então, bolha. O que é a subcultura? É um monte de crente num lugar de crente, cantando música de crente, falando pra crente coisa de crente. Uma coisa que uma pessoa que não é crente nunca vai estar, porque é pra crente. Claro. Então, quando você pega, por exemplo, nas redes sociais e você vê uma galera que acha Anunciação de Alceu Valença uma música bíblica, eu acho isso muito legal. Porque você consegue pregar a Bíblia usando Anunciação de Alceu Valença. Sim. Eu tuitei aquela frase do... Esqueci o nome agora do cantor ali, do bonitinho ali. Tem gente demais. Do Thiago York. Do Thiago York, eu tuitei. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Teve um cara que falou, cara, parece um provérbio. Pois é, parece um provérbio, né? Porque não tá longe. O cristão ele tem que ser contra a cultura, não contra a cultura. Sim. Bater em tudo que é de fora, entendeu? Então eu acho que, cara, se relacionar com música, com filme, se relacionar, sabe, com poesia, se relacionar pensar com em livro. produzir bons Isso, filmes, exatamente. boas séries, Tem até Marcos Almeida é o exemplo que todo mundo usa, porque o cara é bom de verdade, velho. Sabe? Quando eu vi o Alceu Valença não pela primeira vez, quando eu ouvi recentemente, meu pai veio assim, diziam que se botasse o disco dele ao contrário, ele tava cantando pro diabo. Falei, pô, pai, então o satanista fala que se botar certo tá cantando pra Deus, né? Então, tá ligado? Será que é uma parada assim, né, velho? Então você vê, tipo, os demôniozinhos falando um pouco, já botasse o disco já botasse o Alceu Valença certo, canta pra Deus, né? Então, tipo assim, Lewis, o cara, ele fez as Crônicas de Nárnia, que ontem eu assisti de novo, eu tava maratonando as Crônicas de Nárnia, e ontem eu assisti o último filme de novo. Mano, é perfeito, velho. É perfeito. Aquele filme, no segundo filme, O Príncipe Caspian, cada perfeito palavra... é o Senhor dos Anéis, né? É verdade. É quase perfeito. É uma palavra muito Perfeito em filmes a gente só usa pra Senhor dos Anéis. Mas assim, no segundo livro, O Príncipe Caspian, cada palavra de Aslan faz tu se arrepiar inteiro, velho. É loucura. Mano, que é muito bom. E a parada... Se você lê Lewis, né, os livros dele que não são Nárnia, ele fala que o objetivo dele não é esse. Exato. Tipo assim, fiz uma história. Isso. E essa história é linda, tem poesia, é isso. E você enxerga tudo lá. Mas, cara, era só uma história. Era uma história. E tu diz assim, meu Deus. É maravilhoso. Em nenhum momento ele fala que Aslan é Jesus. Não? Uma vez eu vi uma frase, não sei se vocês vão concordar comigo, de um amigo, que ele falava assim, cara, nós precisamos parar de ver o mundo como o homem vê e começar a tentar enxergar o mundo como Deus vê. E é muito isso, tá ligado, mano? A gente, tipo assim, diaboliza demais você ver essa palavra, né? Quando, tudo é secular, né? Tudo é secular, tá ligado? E agora Senhor dos Anéis, como tu falou de Tolkien, né? Que a gente vai ver uma obra que daí parece que Lewis é cristão e Tolkien não é. Porque Lewis faz a... Mas, cara, você vai ver Senhor dos Anéis é o cara... Quem é o único que pode... Quem que detecta as trevas e pode derrotar? É Gandalf. Ele morre no primeiro filme. No começo do primeiro filme, Gandalf morre. Ele é o herói. E aí ele passa a responsabilidade de vencer as trevas para um anão que não sabe o que tá fazendo. É um hobbit que não sabe o que tá fazendo, que nunca saiu de casa, que é tentado várias vezes, que precisa da ajuda do amigo e quando tá prestes a destruir o mal, ele não consegue porque o próprio coração dele se converte pro mal. E ele precisa de quem? Do Salvador, que morreu no primeiro filme, mas ressuscita no segundo. Mas Lewis é cristão, Tolkien não é tanto. E eu até digo assim, é muito triste você falar assim, cara, a gente fala lá do U2, né, que o U2 quase gosta. Pô, But Still Haven't tá lá. Cara, a música é linda e você tem testemunhos de pessoas que se converteram porque aquela música mexe com elas, porque elas não encontravam o que estavam procurando. E aí você diz, não, cara, mas isso aí sabe, é tão bobo. É tão... E eu amo isso, assim. A gente tá aqui fazendo um monte de perguntas bobas, mas defina Deus. É impossível definir Deus, porque defini-lo é limitá-lo.
E limitá-lo estraga o próprio conceito de Deus. Então, assim, não limite, né? Deus ele não se definiu, né? Deus, isso, ele pra usar a palavra. Então, sim, galera, quando na sua língua. Quando perguntarem que isso aqui, ó. Ele é o cara mais criativo, né, mano? E parece que a gente é. traz tudo pra algo tão imaturo, né, mano? Parece que, tipo assim, eu não posso tocar nesse assunto ou falar disso aqui, porque, mano, a galera vai se perder. Se eu falo que as crônicas de Nárnia ali, a polêmica que vai gerar. E com a imatura, né? As pessoas acabam se tornando quando pensam assim, né? Demais, a gente cria cristãos em aquários. Aí é uma árvore no aquário. A gente bota os nutrientes lá dentro. Só que quando ela tá grande, a gente tira o vidro. Sim. E o primeiro vento, ela tomba. Porque ela não cresceu no mundo real, onde existe tempestade. Pois é, existe um mundo, né?